e este é o meu corpo que é partido por vós. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Carlos Bernardo e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Em tempos onde a aglomeração está proibido, a melhor opção das igrejas é a transmissão do culto online. Assim ela consegue não parar as suas atividades e, em especial, passar o culto que geralmente é aquele culto de domingo, então tem aquela transmissão especial. Em meio a tantas atividades da igreja, existe um culto que é um culto principal. Ele é conhecido como o culto da ceia, ou a Santa Ceia do Senhor. A maioria das igrejas fazem uma vez por mês, e o grande apelo é que os membros estejam presentes, porque ali vai ser entregue o simbolismo, ou seja, o pão, um pedaço de pão e também um cálice de vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Estamos acostumados em ver o diácono partindo o pão, estamos acostumados a ver os pastores entregando o cálice, a gente já tem uma opinião muito formada, uma visão bem concreta sobre isso. Só que agora a gente não tem mais o pastor servindo o cálice, não temos os diáconos agora partindo o pão, agora estamos com culto online, estamos proibidos de congregar. E como é que fica essa parte da ceia? Eu não quero entrar se pode ou se não pode fazer uma ceia online. Mas eu quero, dentro desse cenário que se construiu de não poder congregar, frisar ou dar uma ênfase naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus falou na ceia. No capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vai estar dando a instrução de como deveria ser a ceia. Então ele vai falar aquilo que ele recebeu de Jesus. No versículo 24, no versículo 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Presta atenção nas últimas palavras de Jesus. Façam isso em memória de mim. Isto o que Jesus queria dizer? O ato de Jesus partir o pão, ela vem carregado de muito ensinamento. Os evangelistas eles não deixaram passar por um branco isso. Eles sempre anotaram Jesus partindo o pão para fazer a multiplicação, Jesus abrindo os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús quando partia o pão. Então esse partir o pão de Jesus, ele traz um ensinamento muito profundo. A vida de Jesus ela foi marcada em benefício ou em viver em prol do próximo, daquele que estivesse mais necessitado. Essa era a marca de Jesus. Toda a sua vida foi marcada por isso. Ele viveu em favor do próximo. E ele diz que nós temos que seguir os seus passos. Olha o que é interessante que ele fala em João, capítulo 13, versículo de número 34. Um novo mandamento dou a vocês. Ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então você vê que Jesus diz que a marca do discípulo, a marca daquele que segue Jesus, é o amor ao próximo. É o amor que teremos uns pelos outros, porque foi isso que ele pregou. Em sua trajetória na terra, ele pregou o amor ao próximo. E o ápice do amor, ou o ápice dessa prova de amor que Jesus teve por nós, que teve pelo seu próximo, foi quando ele se entregou para morrer uma morte de cruz. Ali foi o ápice do amor. Pessoas que odiavam ele, pessoas que maltratavam ele, pessoas que não davam ouvido para ele, mas mesmo assim ele vai até a cruz para reconciliar o homem com Deus. Então esse foi o ápice do amor de Jesus. Então o ato dele partir o pão vem carregado de uma mensagem de amor. E quando ele diz, façam isso em memória de mim, ele está dizendo a mesma coisa. Dê a sua vida pelo próximo, assim como eu dei a minha por você. Olha a mensagem como ela vem carregada, num partir do pão. O partir do pão nada mais é quando você pega aquele pãozinho da ceia, quando você olha para aquele pão, e você vê que aquele pão foi partido, e Jesus disse que ele foi partido por nós, nada mais é, ou quando você participa, nada mais é que um compromisso que você está assumindo com o seu próximo.
Aí ele diz, façam isso em memória de mim. Não é o ato de você rasgar um pão ou partir o pão. É o ato de você assumir um compromisso da mesma forma que ele assumiu um compromisso com a gente. Isso fica bem claro porque um pouco acima, nos versículos acima, o apóstolo Paulo ele vai falar o que estava acontecendo na ceia. Ele dizia assim, olha, vocês estão se ajuntando, se aglomerando como igreja, não para o bem, mas para o mal. Porque muitos de vocês estão se fartando, enquanto outros estão passando fome. E a ceia não é a ceia do Senhor, mas é a ceia sua, é a ceia de cada um. Então você vê que eles partiam o pão, mas para si próprio. Essa autoanálise que a Bíblia vai dizer um pouquinho depois, logo nos versículos abaixo, de examinar o homem a si mesmo, também está falando de pecado. Mas o principal é, examine, olha se você está fazendo isso mesmo. Se você está seguindo os passos de Jesus. Se o partir do pão está te fazendo olhar para o seu próximo ou olhar para si mesmo, como fazia a igreja de Corinto. Eles partiam, mas se fartavam enquanto outras pessoas passavam fome e necessidade. Mesmo online ou presencial, coma do pão, beba do vinho, mas não apenas num simbolismo ou com aquela visão concreta que você já tem, olhando os diáconos partir o pão e achando que aquilo ali tem um fim em si próprio. Mas não. Corte esse pão, rasgue esse pão, com a mentalidade que você está assumindo um compromisso com o seu próximo. Aí sim, você está fazendo aquilo que Jesus fez. Ele olhou para os discípulos e disse, faça isso em memória de mim. Da mesma forma que ele deu a vida dele, é a mesma coisa que nós devemos fazer pelo esse próximo que está ao nosso lado. Vinho é mais que um simbolismo. Ao tomar do vinho, ao comer do pão, você está assumindo um compromisso com o seu próximo. Faça como Jesus. Lembre que ele deu a vida dele por você. E nós não merecíamos. Bem verdade isso. E ele termina dizendo, fazei isto em memória de mim. Que Deus abençoe a todos. Uma breve reflexão. Fique na paz e até a próxima.